Boa noite. Vamos iniciar a leitura do livro de Josué, capítulo 3, a travessia do Jordão. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje comecei a exaltá-los à vista de todo Israel, para que saibam que eu estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes: que carreguem a arca, glória a Deus. Quando chegarem à margem das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir a palavra do Senhor, o seu Deus, e assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra. Atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a corrente será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante deles. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. E assim os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas. As correntes que descia parou de correr e formou-se uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Jaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. E os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto o povo atravessou pisando em terra seca. O memorial das 12 pedras. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 pedras dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem as pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os filhos de vocês perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca do Senhor, da aliança do Senhor, quando a arca atravessou o Jordão.
as águas foram interrompidas, e essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo. Os homens da tribo de Ruben, de Gade, da meia metade da tribo de Manassés, atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés havia ordenado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor, rumo à planície de Jericó. Aleluia! Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles os respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene os sacerdotes que carreguem a arca da aliança, que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. E quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto o pé na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gigal, na fronteira leste de Jericó. Em Gigal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão, e disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos de vocês perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez como o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o Glória a Deus. Até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês também temam o Senhor, o seu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite.